Neste vídeo, eu vou falar um pouco o que devemos ou precisamos considerar no processo de planejamento de demanda. Primeiro, falar sobre as pessoas. Quem são os envolvidos, né? A gente tem o analista de demanda, o pessoal do marketing, o pessoal de inteligência de mercado, de pricing, os gerentes comerciais, o líder do S&OP, o financeiro, tá? Muitas vezes o financeiro, quando o S&OP está até um pouco mais avançado no começo, muitas vezes não. E o diretor comercial, que ele vai ser o accountable, ele é o decisor, né, na reunião de consenso comercial. Então eu vou falar aqui 5 passos, né, antes de chegar no consenso comercial. O primeiro, quando vira o mês, o analista de demanda, ele precisa pegar os dados, entender o que foi planejado versus o que foi realizado no mês anterior, para ele entender as maiores variações, né, e se necessário fazer algum ajuste, né, nos outliers. Segundo, eu vou colocar dentro das minhas análises, né, o input da reunião de inovação, aquela reunião que a gente fala de lançamento de produto, ou de phase-out, ou de alguma coisa nova, né, de alguma estratégia comercial para os próximos meses. Terceiro, o analista de demanda, ele gera uma estatística, nós chamamos de baseline. Muitas vezes, a estatística, quando a empresa não tem uma ferramenta ou não tem condição de fazer uma estatística futura, ele pode olhar para trás, olhar as médias dos últimos 3 meses, dos últimos 6 meses, dos últimos 12 meses, olhar também as sazonalidades, ciclicidades, né? Então também não deixa de ser estatística, né? Porque tudo isso vai ajudar a próxima etapa, que é o quê? A colaboração do time comercial. Então eles vão receber uma série de informações e vão informar o que pretende se vender de forma irrestrita para os próximos meses. Quinto ponto, depois de terminado a colaboração, o analista de demanda vai consolidar todas essas informações, seja numa planilha Excel, seja numa ferramenta, né, que ele vai baixar ali o que foi colaborado, para fazer análises e críticas disso, né? E vai, nesse mesmo momento, vai preparar a reunião de consenso comercial, que é para validar com o diretor comercial, que é a última etapa, que é o demand review, que é a reunião de consenso comercial, que é onde se discute o passado, um pouco do passado, para entender ali as maiores variações e os motivos, se possível, chegar nas causas raízes. Eu vou entender o que foi colaborado, vou cruzar isso com o orçamento, com as médias, vou fazer algumas análises ali, e o diretor comercial que vai definir a previsão dos próximos meses e as ações necessárias, né? E qual que é o grande output desse processo de planejamento de demanda? É a previsão de vendas validada junto com as suas ações para o próximo ciclo de planejamento, que pode ser de 3 meses, de 6 meses ou de 12 meses, 2 anos, né? Normalmente a gente tem aí até o ano fiscal ou 12 meses, né? É o suficiente. Então esse é um processo em 6 etapas até chegar no consenso comercial, e o output, né, o grande objetivo desse processo de planejamento de demanda é ter uma previsão cada vez mais assertiva.